E a mensagem deles é sempre progressista e positivista. Você vai conseguir, nada vai acontecer conosco. Nós somos o povo, filhos de Abraão. E por mais que você ande na dureza do seu coração, nós teremos paz. Jeremias é muito negativista. Jeremias fica só profetizando coisas ruins para vocês. Portanto, nós estamos aqui para sossegar o coração de vocês. Jeremias fica falando por aí que outras nações vão vir e subjugar o povo de Israel. Vocês esqueceram que nós temos o templo? E o templo, naquela época, era onde Deus morava. Então, para eles, para chegar e derrubar Jerusalém e o templo, tinha que derrubar primeiramente Deus na visão deles. Então, eles sempre tinham uma mensagem progressista e uma mensagem positivista. Jeremias é muito negativista, não ouçam Jeremias. E Deus chega e diz, olha, eu não mandei eles falar isso. Eles tiraram isso da imaginação deles. Eu não coloquei essas palavras na boca deles. Perceba, meus irmãos, que eles sempre, os falsos profetas, usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, hoje é verdade, em nosso contexto, usam a aliança de Deus para dizer e pregar mentiras para as pessoas. Mas também nos evangelhos nós vemos Jesus alertando seus discípulos com relação a eles. Cuidado com eles, disse Jesus. Eles são lobos vestidos de ovelhas. Parecem inofensivos, parecem muito educados, parecem espirituais, e contextualizando, eles oram com tanta eloquência, oram, suam de tanto orar, vão para os montes orar, eles querem que vocês recebam a bênção de Deus. Pecado, não tem problema com isso, Deus conhece você, Deus sabe que você é fraco, não é? Deus sabe das suas dificuldades, então não preocupe com isso. Jesus falou, olhe a vida deles. Jesus falou, pode uma árvore boa produzir maus frutos? E pode uma árvore má produzir bons frutos? Não pode. Pelos frutos os conhecereis. Olhem a vida deles. E quando nós vamos, meus irmãos, para as epístolas, nós deparamos de novo com essa gente. Deparamos. Em 1 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, e versículo 1, diz assim, assim também haverá entre vós, observe, não é lá fora, é entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles se apresentam, meus irmãos, de novo aqui, como os ungidos de Deus, como mensageiros do Senhor, não é? Mas são dissimulados. E é por isso que Paulo, em Tito capítulo 1 e versículo 11, Paulo deu uma ordem para Tito. Façam essa gente calar. Não dê o púlpito para eles, Tito. Tiram eles da escola bíblica dominical, contextualizando. Tiram eles da direção das sociedades da igreja presbiteriana aí. Tira eles daí. Não pode. Eles não podem ter o púlpito. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam ensinando, diz lá Tito, o que não deve ensinar. Estavam ensinando por torpe ganância. Então Paulo diz, Tito, cala a boca deles, não deixa eles assumir o púlpito da igreja. E quando nós vamos, meus irmãos, para a primeira epístola de João, nós vemos também esses homens dentro da igreja, atormentando a vida da igreja novamente. Sabe, vocês, que Cristo é uma pessoa e Jesus é outra pessoa. Cristo desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, diziam eles. E abandonou Jesus quando ele começou a subir o Calvário. Então, Cristo é uma pessoa, Jesus é outra pessoa.
Razão pela qual João disse: se alguém disser que Jesus não veio em carne, é mentiroso e é o espírito do anticristo. Para eles não tinha como Deus vir em carne. Não era o Cristo, não era o ungido, não era o Messias. Esse homem que está aí, que levantou uma religião, não é o Messias. Então não creiam nele. Segundo meus irmãos, literatura dos historiadores da igreja, e eram presbíteros de dentro da igreja. E tinha um, inclusive, que trabalhou com o apóstolo João, que pregava, começou a ensinar estas heresias destruidoras. Por isso que Jesus na cruz chorou, gritou por socorro. Por que, Deus meu, tu me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou? Porque, segundo eles, Jesus é uma pessoa humana, não a natureza humana. Jesus era uma pessoa humana e Cristo era o ungido que desceu sobre Jesus. Quando Jesus foi subir ao Calvário, o Cristo falou com Jesus: agora você vai sozinho e eu deixei você. Uma heresia, meus irmãos, destruidora, e ainda está entre nós. Perceba, meus irmãos, que embora as ações deles serem diversificadas, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa o espaço, o caráter desta gente é o mesmo. Eles têm o mesmo DNA da serpente que enganou Eva lá no Éden. Não tem o DNA de Cristo. Não corre nas veias deles o sangue de Cristo, mas corre nas veias deles o sangue da serpente. Por isso que eles têm a arte de enganar. E com as suas palavras bonitas, eloquentes, eles distorcem o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. E nenhum deles, prega expositivamente a Bíblia. Você nunca vê estas seitas por aí pegar um livro da Bíblia e expor para a igreja, porque eles estão pegando textos isolados para basilar aquele pensamento deles. Portanto, Paulo aqui, meus irmãos, agora nessa leitura que nós fizemos, o Espírito Santo falou lá, está falando conosco, que é imprescindível que identifiquemos os ensinos discordantes dos falsos mestres. Eles estão aí. E eles estão perto de nós. Eles estão ganhando popularidade. E as igrejas deles, consequentemente, estão cheias de pessoas também, como eles, interesseiras. Vamos agora, eu quero convidar você para analisar comigo aí o versículo 3. Paulo, nas entrelinhas, quer dizer: compare os ensinos deles com o evangelho de Cristo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Paulo diz: coloque lado a lado o que eles estão ensinando. Compara com o evangelho de Jesus. Compara com aquilo que Jesus e seus apóstolos ensinaram. Faça uma comparação. Meus irmãos, não sejam tolos. Não dê ouvidos a qualquer pessoa que vem em nome de Deus. Não dê ouvido a qualquer pessoa que veste paletó e gravata e prega bonito. Não dê ouvidos. Compare o que eles estão falando com as Escrituras Sagradas. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, na própria epístola de Paulo, em 1 Timóteo, que nós já estamos terminando aqui, quais são as doutrinas discordantes que eles ensinavam. Se você virar a sua página aí, voltar no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que eles ensinavam mitos e genealogias, como se fizessem parte do evangelho. Mitos eram elementos que faziam parte da religião do mundo dos gentios, que existiam somente na mente deles. E genealogias foram muito importantes, meus irmãos, para o judaísmo, e até mesmo para Cristo vir. Mas não há nada super espiritual nas narrativas genealógicas.
O Evangelho está muito acima dessas genealogias. Não tem nada a ver, só a bênção, meus irmãos, tem nada a ver com árvore genealógica. Você precisa quebrar essa maldição lá atrás na sua família, dizem eles. Você precisa quebrar. São palavras de ordem. Você às vezes precisa passar por uma fogueira. Talvez você precisa colocar uma rosa aí na sua casa. Talvez você precise usar um sal, jogar sal na sua casa. Talvez você precise fazer. Isso tudo é mito, meus irmãos. Usando mito e genealogia. Olha, o seu pai foi um bêbado, você é filho dele, você está na árvore genealógica dele, então você tem tudo para se tornar um bêbado também. Ah, meus irmãos, como isso mexe com a cabeça das pessoas. Meus irmãos, nós não somos salvos por mitos e genealogias intermináveis, sem fim. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós somos salvos com base no sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. O Evangelho esclarece, o Evangelho ilumina a mente, traz à baila aquilo que estava escondido nos tempos do Antigo Testamento. Nós somos salvos por conhecer a Jesus, pela aplicação do sangue de Jesus. Então, a primeira heresia que eles ensinavam, a primeira doutrina discordante que eles ensinavam lá na igreja de Éfeso era isso. E a segunda está no capítulo 4, versículo 1 a 5, a sese espiritual. Se você quer fruição espiritual, se você quer ser muito ungido, você não pode casar. Porque casamento traz no seu bojo alguns prazeres da carne e não pode. O corpo é mau, dizia os gnósticos daquela época. E o corpo não pode ter esse tipo de coisa, isso não agrada a Deus. Então eles proibiam o casamento. E não só proibiam o casamento, eles também proibiam certos tipos de alimentos. Você não pode comer isso. Você não pode, trazendo para o nosso contexto, você não pode comer peixe com barba, com barbatana, com escama, você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Por quê, meus irmãos? Porque, segundo eles, é pecado. Deus não está nisso. Se você quer fruição espiritual, se você quer crescer espiritualmente com o demiurgo, que é o Deus maior, você precisa abater isso na sua vida. Seus prazeres, o prazer de comer e outros prazeres você não pode ter, porque o corpo é mau, o espírito é bom. Naquela época, meus irmãos, reinava assim a filosofia platônica da imortalidade da alma. A alma, dizia Platão, é imortal. E esta filosofia, com certeza ela é bíblica, ela foi ganhando contornos quando chega ali nos primeiros séculos, o corpo não vale nada. Oh, meus irmãos, até hoje nós temos resquícios desta heresia na igreja. Muitos ainda dizem, eu orei para aquela pessoa que estava enferma no hospital. E graças a Deus, ela foi salva ali. Ela aceitou a Cristo como Salvador. O corpo se perdeu, mas graças a Deus que a alma foi salva. Não, meus irmãos, não. Isso é antibíblico. Não, isso aí é gnosticismo. Isso aí é filosofia platônica. Isto aí é dicotomia. Deus não faz dicotomia entre os entes que o homem é composto. Não. Para Deus, o corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então tem muito valor para Deus. E até porque o corpo de Jesus também ressuscitou. E nós vamos ressuscitar também com o nosso corpo. Veja, meus irmãos, como eles vão dissimuladamente ensinando heresia. E as pessoas, de forma até, eu acredito, imperceptível, começam a ensinar isso. A pessoa morreu, acabou. Graças a Deus que a alma foi salva. Mesmo o corpo sendo
e ido para a campa fria. Não, meus irmãos, Deus, Jesus, salva o homem por completo. Qualquer ensino de ascese espiritual que faz essa dicotomia não é do Senhor. E a terceira heresia, você pode olhar aí no capítulo 6, versículo 20. O terceiro ensino discordante que Paulo revelou sobre os falsos mestres era sobre o conhecimento esotérico. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Paulo aqui, meus irmãos, condena aquilo que seria o grande problema do século II, o gnosticismo de fato implantado, contradições do saber. Eles acreditavam de fato que haveria assim uma contradição entre o homem, espírito, a alma do homem e o corpo. O corpo é uma matéria má e o espírito é todo avantajado. E até hoje, meus irmãos, nós vemos essa dicotomia, mas também essa tricotomia, onde diz que o homem é composto de espírito, alma e corpo, sendo que quem peca é o corpo e a alma. Para esta corrente de interpretação, o espírito é puríssimo. Colocam 3 entes dentro de um homem só. Mas a Bíblia diz que o homem é composto de parte material e parte espiritual. E esse termo espírito e alma são termos intercambiáveis para falar a mesma coisa. É a parte espiritual do homem. E este ensino, meus irmãos, que contradiz, não é? Tem contradições do saber, também contradiz o Evangelho de Cristo Jesus, onde se diz que o Senhor veio resgatar o homem por completo. E ainda, meus irmãos, em nossos dias, muitos chamados cristãos dizem que têm um conhecimento superior, uma unção superior, fora das proposições objetivas das Escrituras Sagradas. Eles alegam que recebem conhecimento direto do céu, mesmo que este conhecimento que eles dizem ter, que eles dizem possuir, venham contrariar as proposições objetivas das Escrituras. Eu acredito, meus irmãos, que o surgimento dessas inumeráveis denominações e seitas nascem daí, pelas contradições do saber e também, meus irmãos, porque não sabem interpretar de fato a palavra do Senhor. E a quarta heresia e a quarta doutrina discordantes que Paulo falou está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Eu quero ler juntamente com você, é só virar e ir para a página seguinte. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Eu acredito, meus irmãos, que esse Himeneu e este Fileto, dentro da igreja de Éfeso, eu acredito que eles eram até presbíteros da igreja, porque Paulo falou no capítulo 3 que o presbítero tem que estar apto para ensinar. Se eles estavam ensinando dentro da igreja, com certeza, no mínimo, ele era um oficial lá da igreja, e ele estava pervertendo. Para esses 2 homens de dentro da igreja de Éfeso, a ressurreição não é corpórea, a ressurreição não é material, a ressurreição é espiritual e ela já aconteceu. E saiu, meus irmãos, ensinando isso. Eu imagino esses 2 homens dentro da igreja de Éfeso, ensinando na escola bíblica dominical. Talvez Timóteo estava viajando com Paulo nas suas missões, que ele viajou uns 15 anos com Paulo, e Himeneu e Fileto lá ensinando que a ressurreição
já aconteceu. Ninguém deve esperar a ressurreição. Vocês acreditam nisso? Que o corpo vai ressuscitar? Literatura, meus irmãos, daquela época, diz que houve várias discussões, e até mesmo difamações que Paulo vai falar aqui, suspeitas malignas dentro da igreja, criou, meus irmãos, um rendezvous muito grande dentro da igreja, seccionou a igreja, dividiu o pensamento da igreja. Literatura dizem que eles acreditavam de fato que não haverá ressurreição. Que se uma pessoa morreu queimada, como era muito normal naquela época, se um crente morreu numa fogueira posta pelo Império Romano, como que esta pessoa vai ressuscitar? Perverteu. Perverteu, sim, a fé de muitas pessoas. E note, meus irmãos, que esta palavra perverter, ela vem do latim, que é pé, que é totalmente, e verter é virar. Virou a cabeça de todo mundo, na verdade de alguns dentro da igreja. Vejam, meus irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo com a doutrina da igreja, ensinar Timóteo, dar as direções para Timóteo sobre estas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Você acha que é só lá, em Éfeso? Hoje também existem professores de teologia que ensinam que não vai haver ressurreição física, que a ressurreição é espiritual. Não vai haver isso porque se alguém morreu comido de leões, por exemplo, ele virou outra coisa. E vocês sabem o que é. Era comum naquela época pessoas serem comidas por feras, os crentes serem jogados por feras. E esses dois homens, líder da igreja, Himeneu e Fileto, ensinando que a ressurreição não era física. Perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo não está falando de falsos profetas e falsos professores lá fora. Ele está falando de dentro da igreja. E hoje nós podemos ampliar isso e dizer de dentro da própria denominação. Há pessoas com essas mentes pervertidas. E quais são as passantes palavras que Paulo está dizendo aqui? Precisamos voltar, fazer um resumo de tudo que o apóstolo Paulo falou até aqui. Mas o nosso tempo não vai ser suficiente para nós fazermos isso. Mas quero lembrá-los que no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou que a igreja bem doutrinada, uma igreja genuinamente doutrinada, precisa saber que Deus é Salvador e que Jesus Cristo é a nossa esperança e que a salvação ela está posta nos tripés da graça, da misericórdia e da paz de Deus. Isso a igreja precisa saber. E qualquer ensino que contradisser isso, meus irmãos, não vem de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo também diz que a doutrina de Deus é que a igreja ore pelas autoridades, ore por aqueles que estão investidos de autoridade, pelos reis. A igreja precisa saber que só tem um mediador entre Deus e os homens, não existe mais. Só existe um mediador, e é Jesus Cristo mediador. A igreja precisa saber disso, para não ser enganada, principalmente, meus irmãos, nós que vivemos nesta era digital, onde é fácil você rolar lá o vídeo do seu Instagram, sei lá, qualquer área lá digital, e você vê lá debates e mais debates. Por que nós adoramos esta imagem? A Bíblia não condena isso. E por que o casamento homoafetivo é válido segundo a Bíblia? Meus irmãos, viram a confusão na mente das pessoas. E as pessoas precisam saber que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz também quais devem ser o comportamento das mulheres na igreja. E quais devem ser o comportamento dos líderes da igreja. Orar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Tomar a liderança da igreja.
E também quais são os oficiais da igreja. No capítulo 3 ele fala isso. Quais são as características ou as qualidades que denotam que Deus chamou aquela pessoa para ser oficial da igreja. Então o apóstolo Paulo fala isso. No capítulo 5, meus irmãos, Paulo fala do grupo de pessoas. Uma igreja que vive segundo a piedade, segundo a doutrina de Cristo e segundo a piedade, socorre as pessoas necessitadas. Ora por essas pessoas necessitadas. Uma igreja que vive a doutrina de Deus faz isso. Uma igreja que vive segundo a doutrina de Deus, diz Paulo no capítulo 5, a partir do versículo 1, que eles tratam os velhos, os idosos da igreja com respeito. Tratam os idosos com respeito, com abnegação, mesmo em pecados flagrantes destas pessoas. Paulo ensinou a Timóteo, cuidado a tratar de pecado deles, trate eles como a paz. E as mulheres idosas tratam eles como a mães. Como que você trata sua mãe, Timóteo? Como você trata o seu pai, Timóteo? Com arrogância? Só porque você é pastor? Esta, meus irmãos, é a doutrina de Deus. O jovem deve ser tratado como irmãos, as moças como irmãs. É assim que a palavra de Deus vai nos doutrinando, meus irmãos. É assim que nós vamos vivendo a palavra de Deus e a piedade em Jesus Cristo. Em segundo lugar, identifique os sintomas que seus ensinos patológicos provocam. Identifique. Estes são convencidos e são sem entendimento. Paulo coloca a doutrina de Cristo na categoria de saudável, sã doutrina, que é o mesmo que saúde espiritual, contrastando com o ensino mórbido dos falsos mestres, ou seja, eles estão espiritualmente doentes. E o vocábulo grego aqui para enfatuado é alguém de mente perturbada. É alguém que está envolto em fumaça, que não consegue ver claramente as coisas perto dela. E a mente está tão envolta em fumaça, que ele não consegue ter uma visão clara do Evangelho. Eles acham que sabem, mas não sabem nada. Eles são presunçosos e arrogantes. Estão inchados em si mesmos. E os falsos mestres, meus irmãos, estão convencidos de que eles estão certos, e a igreja evangélica, a igreja tradicional, a igreja que foi criada e doutrinada na doutrina dos profetas e apóstolos de Cristo, essa igreja está errada. Eles estão certos. Por que eles falam isso? Por que eles pensam isso? Porque eles estão doentes. A palavra grega aqui é exatamente isso, morbidez. Tem uma patologia doentia na vida deles. A mente deles estão perturbadas. Uns gritam, outros pulam, outros rolam no chão. E eles chamam isso de poder. Por quê? Eles não conseguem discernir a real presença de Deus em nossa vida. Eles não conseguem olhar as Escrituras e dizer, está errado. Não. Eles fazem isso porque eles estão loucos. Deixa-me contar uma experiência que eu tive no hospital Galba Veloso, certa vez. Eu fui visitar lá o hospital e pedi ao moço para ir lá no pátio onde as pessoas que estavam em tratamento psiquiátrico, para eu desse uma olhada, e inclusive orassem com aquelas pessoas. E eu vi um homem bem trajado, um homem alto, de uma boa aparência, bem trajado, paletó, gravata, e chegou a hora deles ir para o pátio, e o hospital colocou, de fato, um toco, um pedaço de pau, lá de uma árvore, no meio do pátio. E eu perguntei, por que isso? Para eles conversarem com este pau, porque eles acham que isto são os familiares deles. E eu vi o homem abraçando aquele pedaço de madeira, chorando. Eu falei, por que ele está fazendo isso?
E ele acha que ele está na empresa dele, fazendo reunião com os sócios dele. Ainda ele acredita que ele não está vendo só um toco aqui, ele está vendo mais tocos. E ele está conversando, ele está gesticulando. E ele fazia de conta que estava escrevendo num quadro. Um homem bem vestido. Um homem bem trajado. E eu convido você para ver o que é a mente perturbada para você ir desse hospital. Para ver o que é. Aí você vai sair de lá dizendo: louvado seja o Senhor pela minha vida. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é assim. Eles estão perturbados. Os falsos mestres estão confusos. Estão pregando pensando que é a verdade. Estão afirmando que tudo que ele está dizendo é a verdade, mas não é. É mentira. É na mente dele só, como na mente daquele homem que achava que aquele pedaço de pau era os empregados dele ou sócios dele. Meus irmãos, e Paulo usa isso aqui, mente doentia. Eles estão tão doentes que desenvolveram uma patologia mortal. Esta é a palavra grega que nós traduzimos aqui, mas tem manias por questões e contendas de palavras. Estão tão doentes, meus irmãos, a ponto de fixar a mente em algo, sem, contudo, conseguir ver o que está perto. Eles não conseguem ver a realidade da palavra de Deus. Por mais que alguém mostre para eles os fatos, por mais que alguém abra as escrituras e mostre para eles a realidade, eles não conseguem ver a verdade do Evangelho. Razão pela qual o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incautos, para não conhecer a verdade. E o próprio Jesus falou, em Marcos, capítulo 4, por que, Senhor, tu falas por parábolas? Eu falo por parábolas porque essas pessoas que não são do reino não entendam mesmo o que eu estou falando. Para eles não se converter e eu venho salvar. Eles são tão duros de coração por causa disso. Jesus está citando Isaías capítulo 6. Paulo diz em Tessalonicenses que Deus entregou a essa gente o espírito do erro. Deus colocou na vida dele, entregou para eles o espírito do erro. E Paulo falou também a mesma coisa em Romanos capítulo 1, que Deus deu para eles umas disposições de pecado. E eles fazem torpezas, praticam males, uma língua de serpente e uma garganta inflamada, que sai mau cheiro, segundo Paulo está falando em Romanos. Ao olharmos esta gente, meus irmãos, devemos orar assim, pedir ao Senhor. Quem sabe Deus pode abrir a mente deles. Quem sabe Deus pode fazer um milagre na vida deles. E esta doença, diz Paulo, leva ele a discutir em coisas que não agregam em nada à vida espiritual. Tem uma declaração interessante no Talmud. O Talmud é um comentário do Antigo Testamento que alguém fez. E tem uma declaração interessante que, segundo a literatura, lá no primeiro século, muita gente estava discutindo essas coisas periféricas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Chegaram perto do Rabino e disseram, Rabino, como nós podemos comer uma tâmara no dia de sábado? Podemos comer a tâmara com a semente, tiramos a semente, ou façamos esforço comendo a semente e jogando a tâmara fora? Meus irmãos, coisas periféricas. Qual que Deus agrada? Que Deus agrada? Eu estou com medo de comer isso no sábado e estiver pecando contra Deus. Perceba, meus irmãos, a ignorância. O Talmud relata isso e devíamos chorar. E você acha, meus irmãos, que era só lá? Tem pessoas enganadas. Os falsos mestres estão sendo enganados pela serpente e estão enganando também a muitos. Eles estão com a mente doente. Estão com a mente doente.
Como que você reagiria vendo uma pessoa com a laranja na mão, ou uma banana, descascando a banana, comendo a casca e jogando a banana fora? Como que você reagiria? É isso que eles fazem. Eles pegam o evangelho embalado por Jesus Cristo. Eles comem a embalagem e jogam o evangelho fora. Por quê? A mente está perturbada. Eles acham que a embalagem que é de fato o produto, e não o que está dentro da embalagem. Meus irmãos, Paulo chamou isso de insensatos, de tolos. Jesus, falando dos líderes religiosos, chamou eles de cegos. Vocês são cegos, vocês não conseguem ver. E é por isso que Jesus, em Mateus capítulo 11, ele ora, eu penso, meus irmãos, quando eu leio essa passagem, parece que estou vendo Jesus com o olhar para o céu e com as mãos erguidas, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Porque tu, ó Pai, foi do teu agrado. Meus irmãos, alegre-se em Deus, por Deus ter revelado o evangelho para você. Vivam a vida, meus irmãos, sim, altaneira. Olhe, sim, para este mundo com o olhar das Escrituras, porque tem muita gente doente espiritualmente, tem muita gente cega espiritualmente, mas Deus abriu a sua mente, Deus abriu a sua visão, e você deve servir ao Senhor com muita galhardia na sua vida. Você deve louvar o Senhor com muita alegria no seu coração, porque Deus fez isso. Porque se Deus não tivesse feito isso, você também estaria na mesma condição deles. E de onde sai, meus irmãos, tudo isso? Quais são os sintomas dessa doença? Paulo lista aqui para nós: invejas, provocação, difamação, suspeitas malignas. São sintomas de doença espiritual, dessa patologia miserável que eles estão contaminados. Você pode olhar isso, meus irmãos, como acontece nestas seitas. O que acontece nessas igrejas? Brigas. Alguém discordou do grande líder daquela seita, ou do grande líder daquela comunidade recém-nascida, ganhou popularidade no Brasil e no mundo, mas alguém discorda, o que ele faz? Vou sair, vou fundar uma outra seita com nome diferente. Funda e ganha também muitos membros, muitos adeptos, dá mais briga lá dentro, dá mais inveja lá dentro, difamação. Meus irmãos, e o círculo não para. Sai espalhando, sai contaminando as pessoas com essa doença, porque ela é contagiante. Ela contamina as pessoas. Parece bom, mas, meus irmãos, é maligno, diz Paulo. Isso é maligno, inveja. E você acha como que essas pessoas, inclusive Himeneu e Fileto e muitos outros, como que eles viam Paulo? Tinham inveja de Paulo? Com certeza provocava Paulo, com certeza difamou Paulo, com certeza levantaram suspeitas malignas contra Paulo. E por isso Paulo fala sobre altercações sem fim, quer dizer, ocupação inútil, altercações sem fim, ocupações inúteis. Não produz vida, meus irmãos, não produz paz no coração das pessoas. É uma campanha aqui, uma campanha ali, vai fazendo campanha sem parar. Vamos orar 6 horas, porque 6 horas Deus vai te atender. Não vamos orar 9 horas, porque 9 horas Deus vai te atender. Não, vamos orar meio-dia, vamos orar 18 horas, vamos madrugar. Não para. É mentira, é mito. Não existe isso no Evangelho, meus irmãos. Não existe. Não existe essa oração de horário que Deus possa te atender. Vamos fazer uma grande corrente mundial de oração. Eu fico triste de crentes que acompanham esses endemoniados. Você que tem a clareza do Evangelho,
não deve nunca acompanhar esses descendentes da serpente. Estão aí amando do diabo para enganar você. Ore na sua casa, leia a Bíblia, esteja no culto juntamente com a comunidade da fé e Deus vai te atender. Não depende de horário e não depende deles. Você tem acesso ao céu, você tem acesso a Deus. Para você, o trono de Deus não é trono de juízo. Diz Hebreus que o trono de Deus para nós é trono de graça, aonde achamos misericórdia. Então, por que nós devemos acompanhar estas pessoas? Ele supõe, meus irmãos, que a piedade é fonte de lucro, diz aí na última parte do versículo 5. Eles não querem te abençoar. Na verdade, eles não querem. Eles querem que você tenha algum tipo de bênção para continuar preso na corrente deles. Eles não querem. Aqui Deus revela para você. Eles pregam tudo isso porque eles acham que a piedade é fonte de lucro. Você não pode ficar doente. Diz um missionário aí, você não pode usar óculos. Se você usa óculos, você não tem fé. Quase que eu tirei os meus. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado. São mentiras. Eles fazem isso para angariar. Ajude essa obra. Está aí o Pix da igreja. Ajude esta obra. Não é a obra, meus irmãos. É a conta deles. Deixam de ser tolos. E outros transferem casa, transferem carros, transferem dinheiro. Deixem de ser tolos. Não é a obra, é o bolso deles. Você conhece um deles pobre? Você conhece alguém deles aí pobre? Não. São milionários e ouso dizer, multimilionários. Porque Deus está falando conosco aqui, supondo que a piedade é fonte de lucro. Praticar isto é para angariar dinheiro, ficar mais rico. Você está entendendo, meus irmãos, por que Paulo está tão preocupado com os falsos mestres e falsos profetas? Ele vai falar isso de novo também em Tito, vai falar isso, a Bíblia está cheia deles, falando deles, para nós aprendermos a identificar estes charlatões da fé. E é fato, meus irmãos, que os falsos mestres e falsos profetas sempre estiveram presentes no meio do povo de Deus. Eles têm seus fiéis de estimação. Há muitos, meus irmãos, que, além de ouvi-los, também dedicam a adoração a eles. Eles ficam num corredor e as pessoas passam para eles porem as mãos. Um tipo de Deus que eles são. Prende as pessoas com essa mentira. Veja por você mesmo a vida deles. Se alguém, meus irmãos, continuar ouvindo a eles e morrer ouvindo esta gente, é prova que não é da igreja de Jesus. O Senhor diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouve voz de estranhos. E a maneira de ouvir a voz de Jesus, meus irmãos, é a pregação fiel do Evangelho e o ensino de pessoas comprometidas com a verdade de Deus. Então, você que ouve essa gente e até ora com ele, pare imediatamente com isso. Pare. Porque senão você vai para o inferno junto com eles. Pare com isso. Cuidado com esse negócio de corrente poderosa. Poderoso é Deus. Ele é poderoso. Tem corrente poderosa. E nem oração poderosa. E nem gente poderosa. Poderoso é Deus. Então pare com isso. Deixe de ser tolo. Leia as Escrituras. Vem para os estudos bíblicos, para o culto ao Senhor. Ore você mesmo a Deus. Fale com ele. Senhor, eu estou
tão necessitado disso, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e dono da prata. O Senhor é dono do céu e da terra. O Senhor pode fazer isso por mim, mas com muita humildade, com muita devoção ao Senhor.